Brasileiro vira herói após salvar criança de afogamento na Flórida. Brasil é o segundo país de ranking com mais cidades perigosas para se viver. Americano é preso após aparecer dirigindo em audiência online sobre suspensão da habilitação. Em Massachusetts, brasileiro que era foragido da justiça é preso e vai ser deportado. E há 3 semanas do início da Copa América, brasileiros se preparam para torcer em 14 cidades dos Estados Unidos. O Brasil vai jogar um amistoso contra os Estados Unidos. A partida deve atrair uma multidão de torcedores e dar um gostinho do que será esta temporada de bola em campo. Olá, boa noite. Muito boa noite. 2 brasileiros estão sendo considerados heróis pela comunidade de Delray Beach, no sul da Flórida. É que eles salvaram uma criança de 5 anos que estava se afogando em uma piscina ontem à tarde. Os 2 estavam trabalhando numa obra em uma casa vizinha quando viram o menino na água inconsciente e agiram rápido. A notícia do resgate dos brasileiros foi destaque na imprensa americana. Os brasileiros Jonas Leda e Domingos Neto estavam trabalhando na reforma desta casa quando foram informados de um menino se afogando na piscina vizinha. Ali, ele estava boiando bem aqui assim na piscina. Boiando de cabeça com o rosto para baixo já, sabe? A gente não sabe exatamente quanto tempo ele estava lá. O empreiteiro Jonas não pensou 2 vezes, pulou a cerca e foi resgatar um menino que sofre de transtorno do espectro autista e já estava inconsciente na água. Ele iniciou os procedimentos de CPR até a emergência chegar. Depois, o menino foi levado para o hospital de helicóptero. A notícia foi destaque no canal 25 da ABC, que apontou a ação rápida e decidida dos brasileiros como essencial para o salvamento. A gente descobriu hoje pelo jornal que ela está viva, né? O jornal americano noticiou e a gente ficou bem alegre com a notícia, porque até então a gente estava bem aflito a gente sabe que a gente conseguiu resgatar ela com alguns sinais vitais ainda, né? Mas a gente não tinha certeza se ela ia sobreviver, até que a gente viu no jornal que ela não corre risco de vida. E assim, a gente fica feliz de contribuir com alguma coisa boa, né? Porque a comunidade brasileira acontece tanta coisa ruim e a gente também fica feliz de contribuir com alguma notícia legal, sabe? Foi Deus quem nos colocou naquele momento, nos colocou para estar naquela casa, trabalhando, aquelas pessoas batendo na porta e dizendo que existia uma criança ali na piscina. E, cara, hoje eu digo para você que é gratificante esse momento. A família do garoto disse que não sabe como ele saiu de casa e foi parar na piscina. A polícia está investigando o caso. A Flórida está entre os estados norte-americanos com maior taxa de mortalidade por afogamento não intencional entre crianças de 1 a 9 anos. A gente fala agora de uma das dúvidas mais recorrentes dos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. A declaração de saída definitiva do Brasil. São várias as questões sobre esse assunto. Muitas perguntas, Ruth, como por exemplo, a saída definitiva é ou não é obrigatória? E que tem investimentos lá no Brasil, como fica o imposto de renda lá? Bom, se você também tem essas dúvidas, presta atenção porque a repórter Eloá Aurazem vai explicar tudo pra gente. A gente pode até sair do Brasil, mas o Brasil não sai da gente enquanto não preenchermos, junto à Receita Federal, a declaração de saída definitiva do país. O documento deve ser preenchido por todos os cidadãos que pretendem residir no exterior permanentemente ou por um período superior a 12 meses. É possível fazer essa declaração mesmo de forma retroativa. Tem gente que já saiu do Brasil há muitos anos, né, não fez a sua regularização através desse tipo de declaração. Então, é possível fazer isso de forma retroativa para que você não incorra em bitributação, para que você não tenha problemas bancários, cruzamento bancários entre contas, enfim. É prudente aqueles que não têm mais o desejo de permanecer no Brasil fazer essa declaração e informar que a partir de agora seu domicílio fiscal vai ser em outro país. É possível declarar a saída definitiva do Brasil sem auxílio de profissional pela internet.
Dependentes fiscais são automaticamente impactados pela documentação. Da mesma forma como ocorre com a nossa declaração de imposto de renda, todos aqueles que são declarados como dependentes, eles precisam informar de onde vão permanecer, né, habitar, enfim, onde vão constituir seu domicílio. Então, se aquela família, ela tem alguém que vai ficar como cabeça de chave dessa declaração, e abaixo dele vão vir todos os dependentes, automaticamente, a partir do momento que ele declara que ele não vai mais residir no Brasil e sua família permanece nessa condição, automaticamente isso já é informado para a Receita Federal. O fato é que se cada um não for declarado como dependente, aí cada um vai ter que emitir a sua declaração informando que não mais reside no Brasil. Para os filhos menores, eles já são declarados como dependentes, então isso vai para a cadeia, né? Vai dentro da declaração daquele que está declarando que não vai mais residir no Brasil. Então isso é bem tranquilo. A Receita Federal ela dá essa solução bem simples, o sistema é bem tranquilo de fazer esse tipo de declaração. O fato é, precisa declarar. O prazo para comunicar a saída definitiva é a partir da data da partida ou da data em que for considerado não residente até o último dia do mês de fevereiro do ano seguinte. Os especialistas explicam, porém, que este caminho é apenas indicado para quem realmente não pretende ter nenhum tipo de vínculo com o Brasil. Ou seja, nada de casa alugada, conta bancária, herança, sociedade ou coisa parecida. O grande problema de você fazer a saída definitiva é justamente a consequência dela. Vale muito a pena para quem não tem mais patrimônio, para quem não tem mais interesse, para quem não tem mais vontade de empreender no Brasil, ter renda no Brasil ou ter qualquer tipo de atividade comercial no Brasil ou licença em algum órgão de classe brasileira, perfeito, vale a pena. Mas se você tem vínculos com o Brasil, se você tem uma atividade que seja remunerada, se você tem uma empresa, se você tem cotas sociais de algumas empresas ou se você tem alguma licença que você precisa manter ativa no Brasil, não dá para você fazer a saída definitiva e aí é melhor você fazer a declaração de isento se você não teve nenhum tipo de remuneração ou declarar efetivamente aquilo que você teve como rendimento. Saiu o ranking das 50 cidades mais violentas do mundo. E o Brasil é o segundo país que tem mais localidades nessa lista. Quem está no topo do ranking global de insegurança é Caracas, na Venezuela, e Petrólea e também Durban, na África do Sul, aparecem em segundo e terceiro lugar. No Brasil, o Rio de Janeiro aparece na posição de número 7, Fortaleza e Salvador aparecem respectivamente em 9º e 10º lugar. Já Recife está em 13º. E tem mais cidades brasileiras nesse ranking. Porto Alegre, São Paulo, Campinas e Belo Horizonte aparecem entre as posições de número 20 e 40. A lista foi montada pelo site Nambio, um banco de dados globais colaborativo que acumula e analisa informações fornecidas pelos próprios usuários. Eles avaliam a qualidade de vida, indicadores de habitação, índice de desenvolvimento humano, taxas de criminalidade e qualidade da saúde. Depois do intervalo, motorista é preso após aparecer dirigindo em audiência online sobre suspensão da habilitação. E tem os detalhes da condenação do ex-presidente Donald Trump na justiça aqui nos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento Rejab Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Depois de semanas de julgamento, um júri popular condenou o ex-presidente Donald Trump por fraude fiscal. Ele foi considerado culpado nas 34 acusações contra ele, apesar de alegar inocência. Foi uma decisão unânime e histórica no Tribunal Criminal de Manhattan, em Nova York. O ex-presidente Donald Trump foi considerado culpado pelo júri popular nas 34 acusações de fraude fiscal que cometeu em 2016, quando venceu as eleições. Na época, Trump escondeu contabilmente os pagamentos que fez à ex-atriz pornô Stormy Daniels durante a campanha eleitoral. O dinheiro foi um suborno para ela não revelar o caso extraconjugal que teve com ele. Com o veredito, o republicano se torna o primeiro líder da Casa Branca a ser condenado criminalmente. O magnata deixou o tribunal indignado, dizendo que o julgamento foi manipulado, que houve conflito de interesses e que o juiz era corrupto. Ele também acusou o atual presidente
presidente Joe Biden de influenciar o resultado. A sentença final será anunciada em julho. Ao contrário do Brasil, os Estados Unidos não têm uma legislação equiparável à lei da ficha limpa, que impede candidatos condenados na justiça a concorrerem à presidência. As eleições norte-americanas acontecem este ano, em novembro. Oficiais de remoção do Departamento de Imigração anunciaram que um brasileiro foi preso no estado de Massachusetts. De acordo com as primeiras informações, se trata de um fugitivo que era procurado pelas autoridades brasileiras por acusações de tráfico de drogas, intimidação e roubo. Essa é a foto do momento da prisão feita por agentes de Boston. O nome do brasileiro não foi revelado. Ele tem 32 anos e foi detido durante uma parada de trânsito em Framingham. Foi durante essa ocorrência que os policiais descobriram que o brasileiro era um foragido da justiça que havia sido condenado a 17 anos de prisão. O brasileiro entrou aqui no país de forma ilegal pela fronteira sul em março do ano passado, acompanhado de sua família. Eles fizeram a travessia perto de Luckville, no Arizona, e pediram asilo. Um juiz acatou, porque na época ele não estava na lista de procurados da Interpol. Mas agora que o foragido foi preso, ele vai ser deportado. Um motorista de Michigan foi preso após aparecer por vídeo dirigindo durante um julgamento sobre a suspensão da sua habilitação. Ele entrou na chamada online, segurando o telefone ao volante, falando com o juiz, que ficou sem acreditar na cena que via. Assistant Public Defender Natalie Tate for Mr. Harris, who should be present via Zoom. Mr. Harris, are you driving? A audiência online já começa com o juiz perguntando ao réu se ele está dirigindo. O homem confirma e diz que está estacionando para falar com a autoridade. O juiz não esconde seu choque e observa o réu que está sendo julgado por dirigir sem licença. Ele está com o documento suspenso desde outubro de 2023. This is a driving while license suspended? That is correct, Your Honor. And he was just driving. And he didn't have a license. Mas Corey Harris parece despreocupado ao se conectar com a corte via Zoom e aparecer diante do juiz cometendo uma infração como essa. So, defendant's bond is revoked in this matter. Bom, diante do inacreditável, o juiz revogou a fiança de Harris e ordenou que ele se apresentasse à cadeia local para ser preso. Caso contrário, seria procurado pelas autoridades. Defendant is to turn himself into the Washington County Jail by 6 p.m. today. Failure to turn himself in will result in a bench warrant with no bond. Aqui você sem carro, praticamente você não consegue fazer nada. Então eu acho que na hora ele não pensou realmente que aquilo que estava, por que ele estava sendo julgado. Então acaba sendo hilário realmente a situação dele, entendeu? No próximo bloco, a gente traz os detalhes de uma feira de saúde natural gratuita que vai acontecer na Flórida. E com a chegada do verão, tem reportagem com dicas sobre como superar as inseguranças com o corpo. Atenção, comunidade brasileira, no próximo final de semana tem uma feira de saúde totalmente gratuita para tratar o físico e o mental. Essa iniciativa é do grupo Mulheres do Brasil Sul da Flórida. A repórter Cone Rocha mostra pra gente que variados profissionais vão estar presentes, oferecendo terapias, nutrição funcional, acupuntura, plantas medicinais e relaxamento. Já em sua segunda edição, a Feira de Saúde Natural vai acontecer no próximo domingo, dia 2 de junho, em Deerfield Beach. Um evento totalmente dedicado à saúde e bem-estar dos brasileiros. Passando aqui para te lembrar que a Feira de Saúde Natural do Grupo Mulheres do Brasil está chegando. Um evento dedicado à comunidade brasileira, totalmente gratuito, com o objetivo de promover encontros e descobertas, a informação e acesso a meios de como melhorar sua qualidade de vida. 28 expositores, com vários produtos e terapias, todas elas integrativas e naturais. Eu estarei lá com a constelação familiar. Espero você para um dia maravilhoso. O evento do ano passado reuniu especialistas em arte-terapia, produtos naturais, massagens, acupuntura e muito mais. Você gosta da medicina natural? Então eu tenho um convite para você. A Feira de Saúde Natural, organizada pelo Mulheres do Brasil, está chegando. Eu estarei lá trazendo várias novidades sobre a medicina oriental e a nutrição funcional.
Dados mostram que nos últimos anos, mais de 80% da população que vive aqui nos Estados Unidos sofreu algum episódio de burnout ou exaustão mental. Pensando nisso, muitos profissionais brasileiros se especializaram nesse mercado que só cresce e já movimenta mais de 30 bilhões de dólares no país. Além disso, a feira também abre espaço para instituições que ajudam a comunidade brasileira em projetos sociais. Olá, estarei na Feira de Saúde Natural 2024, promovida pelo Grupo Mulheres do Brasil, onde vou apresentar a Fraternity Without Borders, ou Fraternidade Sem Fronteira. Nós somos uma organização que já atua em vários lugares do mundo, principalmente em lugares pobres, acolhendo principalmente jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social. Para saber mais sobre a Feira de Saúde em Deerfield Beach, acesse as redes sociais do Grupo Mulheres do Brasil Sul da Flórida. E você sabia que a empatia, a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, não é algo nato, ou seja, não nasce com a gente? Pois é, ao contrário do que muita gente pensa, essa habilidade emocional é algo que pode ser ensinado para todo mundo. Os pesquisadores acompanharam 184 adolescentes até eles se tornarem adultos. Foram 20 anos estudando e analisando o comportamento deles e dos pais. Os dados apontaram que a empatia, a capacidade de sentir e se colocar no lugar da outra pessoa, foi ensinada em mais de 50% dos casos através dos exemplos da mãe ou do pai. Boa parte dos adolescentes desenvolveu essa solidariedade com o passar dos anos. Os especialistas apontaram que essa habilidade sentimental é ensinada de maneira mais forte para os jovens quando eles têm 13 anos de idade. É principalmente nesse período que eles aprendem a entender e sentir as dores dos outros. Aqueles que desenvolveram a empatia aprenderam também a ver os próprios filhos de forma diferente e apoiá-los na vida. Os especialistas afirmam que o segredo para ensinar essa técnica aos mais jovens é simples: olhar e escutar mais, demonstrar sentimentos e conversar sobre eles com os filhos. Maio está acabando e no dia 20 de junho começa oficialmente o verão no hemisfério norte do globo. Mas para muita gente, a chegada do calor é difícil, traz junto uma enorme insegurança com o corpo. Por isso a gente preparou uma reportagem com dicas importantes sobre como superar esse sentimento. Nas mídias sociais ou pessoalmente, nessa época do ano, pode ser mais fácil entrar na cilada da comparação com outros corpos. During the summertime, our culture pressures us to feel anxious about how we look. A psicóloga Susan Albers, da Cleveland Clinic, diz que essa época do ano sempre coloca pressão sobre nossas aparências e termos como corpo de praia ou corpo de biquíni acabam perpetuando o mito de que só há um tipo de corpo aceitável. It widens the gap between the expectation of what we think we should look like and the reality that there are many different body types and shapes of people enjoying the beach. A psicóloga explica que cada pessoa tem uma história, mas para superar as inseguranças corporais é bom uma mudança de comportamento. Uma boa ideia é diminuir as pressões, abandonando, por exemplo, as dietas e passando a focar em uma alimentação mais saudável. Também é importante evitar conversas negativas e procurar seguir nas redes sociais pessoas que fazem postagens positivas sobre o corpo e a aceitação. Our bodies are listening. Nossos corpos nos ouvem. Quando falamos sobre a gente de maneira crítica, isso diminui a nossa autoestima e nos rouba a oportunidade de desfrutar as coisas divertidas e maravilhosas que o verão traz, diz a especialista. Ela lembra ainda que as mídias sociais nem sempre mostram a verdade, que a maioria das pessoas posa para as fotos, usa filtros e faz modificações nas imagens. Por isso, não se pressione na busca por um corpo que na internet pode não ser real. When we feel comfortable, we radiate this out into the world and we can have fun. Hoje, segundo um estudo da National Organization for Women, 53% das jovens que vivem nos Estados Unidos se sentem infelizes com seus corpos. E esse problema com a autoimagem desencadeia uma série de distúrbios alimentares que podem colocar a vida em risco. Depois do intervalo, a gente fala sobre o Texas, onde as tempestades danificaram até aviões no aeroporto de Dallas. E a gente mostra como está a movimentação da torcida brasileira há 3 semanas do início da Copa América, que vai ser realizada aqui nos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida.
Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Uma startup anunciou que pode ter encontrado uma solução para recongelar o Ártico. Através de uma nova tecnologia, os cientistas dizem que podem ajudar a restaurar rapidamente o derretimento de gelo constante que preocupa o mundo todo. Desde a década de 1980, a capacidade do Ártico em restaurar suas camadas de gelo perdidas caiu pela metade. Agora, finalmente, os cientistas dizem que podem ter encontrado uma solução para recuperar essa área do planeta na esperança de proteger esse ecossistema vital e batalhar contra o aquecimento global, já que o gelo é crucial para refletir o calor de volta à atmosfera e seu derretimento também contribui para o aumento do nível do mar. A Real Ice, com o apoio das Nações Unidas, desenvolveu a nova tecnologia em parceria com as universidades do Arizona e Washington. Ela funciona enviando drones subaquáticos que fazem buracos no gelo por baixo. Assim, a água supergélida é retirada e borrifada sobre o gelo. Com isso, a superfície vai ganhando novas camadas e a temperatura geral do bloco de gelo é reduzida, permitindo que sua espessura aumente. O modelo ainda está sendo desenvolvido, mas uma equipe já está a caminho do Ártico para testar a tecnologia, que está sendo vista com animação pela comunidade científica. Agora a gente fala do estado do Texas, que segue sendo afetado por tempestades e ventos fortes. E as consequências da situação no estado devem se prolongar, segundo as autoridades. A diretora da Defesa Civil local anunciou que a retomada da energia elétrica para boa parte da população vai levar dias. A área de Houston é uma das mais afetadas e vem sofrendo com inundações há semanas. Hoje foi confirmada a morte de um jovem de 16 anos em decorrência das tempestades e outras dezenas de pessoas ficaram feridas. Ontem à noite foram registrados ventos de até 128 km por hora. Até mesmo um avião da American Airlines acabou sendo arrastado pelas rajadas para longe do portão de embarque no aeroporto de Dallas. Em um comunicado, a American Airlines disse que várias das suas aeronaves foram danificadas por causa desse mau tempo, mas que, por sorte, não houve feridos. E agora eu te convido para vir com a gente no telão para checar a previsão do tempo para amanhã em boa parte do país. A gente começa na região de Boston, onde a gente vê que tem mínima de 53, tempo encoberto. O tempo fica bem parecido na faixa de Nova York até Washington e começa a aquecer em Charlotte com máxima de 80. Sobe mais a temperatura na Flórida com 88 em Jacksonville e batendo 97 em Tampa, mas por lá, previsão é de tempestade ao longo do dia de amanhã. Mesma coisa em Houston, lá no Texas, que a gente estava falando, vai continuar chovendo, gente. Pois é, mínima de 76 nessa região, máxima de 88. San Antônio, o sol nem dá as caras por lá, máxima de 94 graus, bastante calor, apesar disso, trovoadas ao longo do dia. El Paso, olha só, gente, 100 graus Fahrenheit de máxima, muito calor nessa área. Phoenix, 105, muito sol brilhando aí. Los Angeles, a gente também tem sol brilhando o dia inteiro. Las Vegas, a mesma coisa. Nessa região, a máxima é de 104 graus, mínima de 76. Verão chegando com força antes da estação aqui, viu, gente? Bastante calor, tomando bastante água nessa região. E São Francisco, mínima de 53, máxima de 66. E olha, faltam 3 semanas para começar a Copa América, que vai ser realizada em 14 cidades dos Estados Unidos. E na contagem regressiva para os jogos, a busca por acomodações já disparou aqui no território americano. Principalmente entre os torcedores brasileiros, que estão entre os 5 países que lideram a busca por hospedagens. A Carla Marinho mostra pra gente que as cidades queridinhas dos brasileiros são Jersey City, Miami e Orlando. Casa, hotel, albergue, não importa o lugar. O importante é sair na frente e reservar uma acomodação urgente quando o assunto é Copa América. E nesse quesito, os brasileiros estão entre os top 5. Uma pesquisa de um aplicativo de aluguel de imóveis apontou que os torcedores do nosso país se anteciparam e já garantiram acomodações nas 14 cidades sedes nos Estados Unidos, principalmente em Miami e Orlando. E não é para menos, é que 8 dias antes do início do campeonato, no dia 12 de junho, vai acontecer o primeiro esquenta da temporada aqui em Orlando. O Brasil vai jogar um amistoso contra os Estados Unidos. A partida deve atrair uma multidão de torcedores e dar um gostinho do que será esta temporada de bola em campo. Para não correr o risco de perder esse jogaço, o Marco, que mora em Washington, D.C., comprou tudo com antecedência. Copa América é um período muito concorrido, né? Viver essa situação
no Rio de Janeiro, na época da Copa do Mundo e da Olimpíada. E já por essa expertise, o que eu tive que fazer, né? Para eu conseguir hospedagem razoável, né? Do ponto de vista de preço, né? E de conforto, tive que dividir em hotel no período da Copa América. Então nós vamos chegar para assistir o jogo dos Estados Unidos e Brasil, no dia 12 de junho. Ficaremos em um hotel e peguei um Airbnb um pouco mais afastado de Orlando, mas com melhores condições. Nós estamos indo em 3 famílias e assim poder aproveitar bastante esse período aí, que é um período de festa para todos nós que moramos aqui nos Estados Unidos. Para quem ainda não garantiu uma hospedagem, é bom se preparar, porque os preços já começaram a subir, principalmente para as cidades que vão sediar jogos com estrelas como Lionel Messi, Vinícius Júnior, Darwin Núñez e outros. A Copa América 2024 começa no dia 20 de junho em Atlanta e a final será no dia 14 de julho em Miami. E tem mais uma notícia sobre a Copa América, que pela primeira vez na história, mulheres vão apitar os jogos de futebol do campeonato. A lista tem 101 nomes, entre eles 11 brasileiros, incluindo titulares, substitutos e assistentes. Em campo, entre os árbitros principais, estará a paranaense Edna Alves Batista, que tem uma longa e reconhecida carreira nos jogos de futebol. Os organizadores da Copa América informaram que, ao todo, 8 mulheres de diferentes países vão trabalhar na competição. Entre os selecionados, todos eles vão se apresentar no dia 12 de junho, no Texas, para uma avaliação técnica e física, e o jogo de estreia será no dia 20 de junho, na cidade de Dallas, dando um pontapé, fazendo um trocadilho aqui, no verão, mesmo dia. No mesmo dia, começa o jogo, começa a temporada e começa o calor. É isso aí, boa sorte para todo mundo que vai estar jogando, que jogar no calor não é nada fácil, e a gente vai estar aqui trazendo as notícias do nosso Brasilzão, nossa seleção, jogando a Copa América. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora então com mais um capítulo de Reis, a Divisão. Boa noite. Boa noite, gente.